A dica que eu quero te dar é a seguinte: você precisa organizar o conteúdo da maneira certa. Deixa eu te explicar isso, olha só. Quando você está estudando para CPA 10, são 7 módulos, tá? O primeiro módulo é o Sistema Financeiro Nacional. Ali você vai entender a estrutura do sistema, o papel do Banco Central, das instituições reguladoras. Bem tranquilo. Segundo módulo, a gente vai falar sobre ética e análise do perfil do investidor. Um módulo relativamente tranquilo. Módulo 3 a gente fala sobre noções de economia e finanças. No módulo 4 a gente fala sobre princípios de análise de investimentos. Módulo 5 a gente fala sobre fundos de investimentos. No módulo 6 a gente fala sobre renda fixa e renda variável. E no módulo 7 a gente fala sobre previdência complementar aberta. Então esta é a grade da certificação CPA 10. É isso que você vai estudar. A dica que eu quero te dar está relacionada ao módulo 5 e o módulo 6, que, diga-se de passagem, são os módulos mais cobrados na tua prova. Independente da maneira como você vai estudar, você precisa estudar sempre o módulo 6 antes de estudar o módulo 5. E eu vou te explicar isso. Olha só, no módulo 5 a gente fala sobre fundos de investimentos. Fundos de investimentos nada mais são do que veículos de investimentos que permitem com que investidores acessem o mercado de capitais e, através dos fundos de investimentos, os investidores podem acessar instrumentos de renda fixa, instrumentos de renda variável. Então, você, ao estudar os fundos de investimentos, você verá que tem fundo de renda fixa, fundo cambial, fundo multimercado, fundo de ações, que são fundos que a gente estuda no módulo 5. Acontece o seguinte, que estes fundos de investimentos, eles existem necessariamente para viabilizar o investimento em renda fixa e em renda variável. Só que renda fixa e renda variável está alocado no módulo 6. Então, o seu nível de entendimento a respeito de fundo, ele só será completo se você entender bem o que é renda fixa e o que é renda variável. Caso contrário, você vai ficar com um nível de conhecimento tão abstrato a respeito disso, que é capaz que o máximo que você consiga é acertar a questão, mas entender, explicar o assunto, isso talvez vai ficar um pouco difícil, porque você não entendeu a base, que é renda fixa e renda variável. Então, se você estiver estudando com AT2, o nosso material já é organizado dessa forma, tá? Mas se você estiver estudando de qualquer outra forma, minha dica é: termina o módulo 4, aí ao invés de ir para o módulo 5, que seria uma sequência lógica, você pula o módulo 5 e vai para o módulo 6. Entende tudo que trata ali sobre renda fixa e renda variável, tributação, como é que funciona a distribuição, tudo sobre isso. E aí, depois de estudar isso, você vai estudar fundos de investimentos, que está no módulo 5. Você vai perceber que o seu nível de aproveitamento do conteúdo será muito maior. E isso que eu estou te falando é tão verdade, mas tão verdade, que CPA 20 e CEA já são organizadas assim. Então, para você ter uma ideia, na CPA 20, o módulo 4 trata de renda fixa e renda variável e o módulo 5 trata de fundos de investimentos. Na CEA, o módulo 3 trata de renda fixa e renda variável e o módulo 4 trata de fundos de investimentos. O que eu estou querendo dizer é que nas outras provas da Anbima, a ordem lógica do conteúdo é: primeiro você estuda os ativos para depois estudar fundo. Só que na CPA 10, sei lá por qual razão, é diferente. Então a minha dica é: não estuda o módulo 5 sem antes ter estudado o módulo 6. Se você gostou dessa dica, saiba, o nosso material já é organizado dessa forma, para você aprender de verdade, beleza? E se você quiser estudar com a gente, o link do nosso site para você se matricular no nosso curso está aqui na descrição desse vídeo. É só clicar, dar uma olhada e vir para o lado de cá. A gente se vê lá. Tchau, tchau.